Tudo bem? Eu quero compartilhar com você nesse momento um trecho da Palavra de Deus. Peço alguns minutos da sua atenção para que a gente possa meditar. Eu trago aqui na Palavra de Deus um convite, eu diria que um convite muito especial. É um convite do Senhor Jesus. E este convite tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todo mundo. E o que está escrito aqui na Palavra de Deus, no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, é algo muito especial. E diz o seguinte, eu quero ler com você e depois quero estar tirando algumas lições daquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, nesse trecho da Palavra de Deus. E diz o seguinte, Jesus, ele faz um convite, e ele diz no Evangelho aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Ele vai dizer o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este, como eu disse, é um convite muito importante. É um convite que o Senhor Jesus está fazendo aqui, e eu diria que um convite universal. É um convite que diz respeito a todas as pessoas deste mundo. Vinde a mim, todos vós. O Senhor Jesus, ele não deixa ninguém de fora nesse convite. Mas para quem o Senhor está, num primeiro momento, fazendo esse convite? Aqui, o Senhor Jesus está se dirigindo aqui nesse trecho da Palavra de Deus, ele está se dirigindo, num primeiro momento, para um grupo de pessoas que estavam sendo subjugadas. Elas estavam carregando um peso, um fardo muito pesado. E o Senhor Jesus, ele identifica essa situação, e trata-se aqui do povo lá em Israel. Havia os religiosos da época que colocavam, sim, um peso bastante pesado sobre as pessoas, e as exigências eram muito grandes, e Jesus identifica isso, e ele então se dirige a essas pessoas, fazendo então este convite para elas. Vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Venha a mim. Então, como eu disse, Jesus identifica esse grupo de pessoas que está, nesse momento, sendo, sim, colocado um peso sobre elas. E quem coloca esse peso sobre elas são os religiosos da época. A exigência era grande sobre o povo, mas eles mesmos não colocavam sequer a mão, ou com um dedo eles não levantavam todo esse peso que eles impunham sobre as pessoas. E Jesus então, ao ver isso, então faz este convite: venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, este é o convite do Senhor Jesus. Nesse primeiro momento, é um convite que chama as pessoas para olharem para Ele. Ele diz: olhem para mim e vejam, eu sou manso, eu sou humilde
de coração. Jesus chama eles para um aprendizado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Esse é o convite aqui nesse contexto, num primeiro momento. Mas, um pouco antes, Jesus havia passado em uma cidade na região da Galileia, pelo menos 3 cidades que Jesus passou. E essas cidades, uma delas era Corazim, a outra era Betsaida e a outra era Cafarnaum. E nessas cidades, quando Jesus passa, ele traz também uma mensagem. Só que esse povo, ao ouvir a mensagem de Jesus, eles não dão crédito. É como se eles não tivessem olhos para enxergar ali o Filho de Deus, que estava trazendo uma mensagem da parte de Deus. Era como se eles não tivessem ouvidos para ouvir a mensagem que Jesus estava trazendo, e também o coração deles estava um tanto quanto endurecido. Eles não percebiam, em seus corações, e não havia fé em seus corações para reconhecer que ali quem estava era o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então censura até mesmo essas cidades e diz que ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. É uma censura que Jesus faz a elas pelo fato de o coração deles estarem endurecido e não reconhecer quem estava ali, que era o próprio Filho de Deus. E nesse contexto, Jesus então se retira daquela cidade, porque os corações deles estavam endurecidos, eles não tinham olhos para enxergar o Senhor Jesus, e os seus corações não criam em Jesus. E aí Jesus então vai até um outro local, e é lá onde Jesus então desenvolve essa conversa com o povo, convidando o povo para vir até ele. E o que significa vir a Jesus? Significa acreditar em Jesus. Significa receber a Jesus. E quando Jesus faz esse convite, ele está convidando as pessoas para que venham até ele e recebam aquilo que ele está a ensinar. E a própria palavra de Deus vai nos dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. As pessoas que recebem a mensagem de Jesus, elas creem em Jesus, e elas então têm a oportunidade de receber da parte de Deus esta fé em seus corações, e elas então são recebidas no reino de Deus, porque é isso que a palavra está dizendo: a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E receber a Jesus é uma fé que vem de Deus. E essa fé, ela não é um objeto, não é uma fé em alguma coisa, numa igreja, num credo religioso, mas é uma fé no Cristo vivo. A salvação não está em objeto algum. A salvação está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. A palavra de Deus nos diz que lá no profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 22, vai nos dizer assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não existe nenhum outro Deus. O único Deus verdadeiro é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele é o único Deus verdadeiro,
E é somente nele, na pessoa dele, quando as pessoas olham para ele e enxergam que ele, de fato, é Deus. Porque ele disse que ele e o Pai eram um. Então, tanto o Pai quanto o Filho e quanto o Espírito Santo se trata de uma mesma pessoa. E quem traz ao coração dos homens essa revelação é o próprio Espírito de Deus, que traz esse entendimento de que Jesus é o Filho de Deus. E aí, o próprio Senhor Jesus vai dizer: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, meu amigo, a mensagem de Jesus ela é muito clara. O convite de Jesus é muito claro. Então, quando ele faz aqui este convite às pessoas que estão ali naquele momento sendo subjugadas, sobrecarregadas, um peso difícil de carregar. E Jesus, quando observa isso, então é como se ele dissesse: venham a mim, venham aprender comigo. O meu fardo é leve e eu tenho um descanso para vossas almas. Aprendam comigo. Jesus está convidando a você que me ouve nesse momento. A mensagem não mudou, ela continua a mesma. A mensagem é uma só. O convite de Jesus continua mesmo depois de mais de 2000 anos, continua o mesmo. Vinde a mim, vocês que estão cansados. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados. Vinde a mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu quero dizer para você, meu amigo, você que me ouve, o Senhor Jesus, ele se importa com a sua vida. Ele te ama profundamente. Deus ama a todas as pessoas. O desejo de Deus é que as pessoas entendam, compreendam quem é o Filho de Deus. É Jesus, não há nenhum outro, porque a palavra diz que nenhum outro há salvação. A salvação ela está numa única pessoa, e essa pessoa é Jesus, o Filho de Deus. Eu quero dizer para você que você é muito importante para o Senhor Jesus. Você que está nesse momento me ouvindo, eu digo para você que você é alvo do amor de Deus. O Senhor Jesus se importa com você, Ele quer que você venha para perto dEle, e a única forma das pessoas se aproximarem de Deus é através do Filho dele, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não há como ir a Deus por outro caminho a não ser Jesus. E Jesus é aquele que tem a mensagem de Deus para os homens. Ele veio, como ele mesmo disse, buscar e salvar a todos quantos se haviam perdido. Jesus é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Filho de Deus. E ele veio a esse mundo para trazer paz aos homens. É por meio dele que os homens têm paz com Deus. E eu quero dizer para você que nesse momento está ouvindo essa mensagem. Essa mensagem ela é para você. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para todo mundo. Ninguém fica de fora. Porque o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pense nisso e guarde essa palavra no seu coração. E assim,
Se essa palavra foi importante para você, se aquilo que você ouviu nesse momento é algo que trouxe ao seu coração paz, eu peço a você que compartilhe essa mensagem, que você curta essa mensagem e que você possa ser também um instrumento de Deus para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas, tá certo? Muito obrigado por me ouvir e assim, a mensagem que eu tenho para você nesta noite é que Deus te ama profundamente e você é muito importante para Ele. É tão importante que Ele enviou o seu único filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Então, assim, Deus abençoe a sua vida e até uma próxima vez para que a gente possa, em um outro momento, estar também compartilhando das Escrituras Sagradas. Um grande abraço, Deus o abençoe.